Quando a gente começa a trabalhar com inteligência artificial, uma das coisas que a gente logo descobre é que a inteligência artificial ela é carente. Eu preciso falar se o conteúdo está legal, se ele não está legal, porque senão aquela velha reclamação de que a inteligência artificial gera um conteúdo que é frio, que não tem humanização, por mais incrível que essa comparação pareça, ela sempre vai existir. Por quê? Porque por mais que a inteligência seja artificial, ela não é autônoma. Ela não vai fazer as coisas por conta própria. E ela não vai aprender sozinha. Ela vai aprender a partir dos contextos que a gente disponibiliza para ela. Tanto é que ela precisou ser treinada para ela existir. Por si só, ela não existe. Ela é simplesmente uma tecnologia. Alguém precisou dar N contextos, um grupo ali gigantesco de pessoas, para que tudo isso começasse, para que todo esse movimento começasse. E mesmo assim, por mais que ela já tenha sido muito treinada, vai ser muito difícil achar uma inteligência artificial que logo de cara, assim que eu começo a utilizar, ela fale e escreva e ela repita exatamente os mesmos gestos que eu faço, que eu falo, seja quando eu escrevo, quando eu faço um conteúdo para a internet, quando eu atendo uma ligação, quando eu mando uma mensagem, quando eu respondo, como eu analiso uma determinada coisa sob uma determinada ótica. Tudo isso depende de um fator, que somos nós, que somos seres humanos. Então hoje, esse conteúdo, que é justamente sobre como fazer uma inteligência artificial escrever de uma maneira cada vez mais próxima a você, a gente vai falar justamente sobre isso, como humanizar a sua inteligência artificial. E para a gente começar, a gente vai trabalhar hoje com uma plataforma, tá? Que é o ChatGPT. E eu estou compartilhando a minha tela aqui com você e a gente vai começar a trabalhar nessa análise, nessa personalização da inteligência artificial. Vale lembrar que eu estou utilizando aqui a versão Pro do ChatGPT, a versão Plus do ChatGPT, tá? Eu vou fazer o upgrade para Pro provavelmente, depois eu conto para vocês como que foi, se eu estou gostando ou não, tem alguns recursos ali que são diferentes. Mas aqui dentro da tela do ChatGPT, se você nunca acessou, essa daqui é a tela padrão, tá? Então aqui do lado esquerdo eu sempre vou ter ali os meus principais assistentes que eu utilizo junto de um histórico. Agora eu tenho aqui um item que são justamente as pastas de projeto, então eu consigo arquivar algumas conversas ali dentro. E eu, Eduardo, já tenho uma série de assistentes criados aqui dentro do ChatGPT, tá? Para facilitar justamente o meu dia a dia. E esse conteúdo que a gente vai fazer aqui vai servir para alimentar uma das minhas inteligências artificiais, tá? Eu tenho uma inteligência artificial aqui que é o meu segundo cérebro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho item aqui que é segundo cérebro do Eduardo. E com ele, eu utilizo ele de base para fazer uma série de coisas, para elaborar roteiro, para sugerir pergunta, para me ajudar a contextualizar alguns cenários de resposta e afins. E essa inteligência artificial aqui, ela é criada por mim e ela é treinada por mim. E hoje a gente vai falar justamente sobre como a gente faz esse treinamento voltado para tom de voz. Primeira coisa que a gente vai fazer eu vou abrir aqui um novo chat do GPT-4o, tá? Por mais que eu vá utilizar outros GPTs, isso é muito importante. Porque quando eu começo uma conversa aqui dentro do GPT-4o, que é esse modelo de conversa padrão que a gente tem hoje, se eu coloco aqui um arroba, automaticamente todos os GPTs que eu tenho salvos fixados na minha barra aqui à esquerda aparecem aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso arrastar para essa conversa o vídeo Insights, que a gente vai utilizar hoje. Posso arrastar o meu segundo cérebro. Agora, se eu tivesse começado a minha conversa lá no segundo cérebro e mandado um olá, ele já iria direto consultar minha base de conhecimento. Só que quando eu digito o arroba aqui, ele não necessariamente iria trazer todos os meus chats. Ele tem alguns bugzinhos, tá? Então, te recomendo sempre seguir aqui começando pelo modelo do GPT-4o e depois acionar os outros chats, e não o contrário, porque a gente evita alguns bugs. Eu já perdi alguns históricos completos de chat fazendo o processo contrário. E aí, a primeira coisa, a gente precisa de algo muito importante para começar a treinar a nossa inteligência artificial. Deixa eu mudar minha tela aqui. Foi. O que a gente precisa? Contexto. Como você já deve saber, se você me segue há algum tempo, todos os dias aqui a gente está gravando uma série de conteúdos, né? E eu vou utilizar esses conteúdos para justamente alimentar a minha inteligência. Então, como que eu vou fazer isso? Lá dentro do meu chat GPT,
eu vou chamar aqui uma extensão que chama-se Video Insights. Se você nunca conversou com essa extensão, o caminho que você vai seguir é o seguinte, deixa eu alternar aqui, só para ficar maior para vocês, calma aí, aqui ficou melhor. Ó, o caminho que você vai seguir é bem simples, tá? Abrindo o seu chat GPT, você vem aqui em explorar GPTs, e aí basta que você digite aqui Video Insights, e aí você vai ter um modelo aqui que tem esse iconezinho azul aqui com uma setinha de play, tá? Que é esse aqui, ó, por videoinsights.ai. E aí você vai colocar aqui iniciar chat. Assim que você mandar um olá, ele vai pedir para você autenticar lá dentro da conta do Video Insights. É só dar um logar com o Google, alguma coisa assim. Tem uma conta gratuita que te libera alguns tokens, que é o que a inteligência artificial consome quando você pede para ela executar um comando. Então, fala assim, me escreve um texto de 100 caracteres. Ela vai consumir uma sequência de tokens, uma quantidade de tokens ali para te devolver esses 100 caracteres, tá? Então, é só fazer a conta gratuita, clicar aqui no Iniciar Chat, e aí assim que você fizer isso, você está conversando ali com o teu chat, aqui em cima você clica aqui em fixar na barra lateral, né? Aqui está ocultar, manter na barra lateral, e ele passa a fazer parte aqui dessa barra lateral. Então, aqui no nosso chat, eu vou colocar aqui @video insights e vou trazer ele para dentro da conversa. Só que quando eu trago ele para dentro da conversa, eu já começo a colocar aqui algum tipo de contexto. E aí, qual que é o contexto que eu vou trazer para cá? Eu vou lá no nosso canal do YouTube, eu vou pegar o primeiro vídeo que eu fiz, vou gerar aqui um link compartilhável, tá? Dentro do YouTube. Vou voltar aqui para o nosso GPT, vou colocar esse link aqui e vou pedir para ele assim: estou criando um material para documentar o meu tom de voz durante as gravações. Então, quero que você analise o vídeo que lhe enviei e documente sobre como eu falo, o que eu falo, quais as palavras mais utilizadas, vícios de linguagem e afins. Aqui está o link do primeiro, do primeiro vídeo. Vou dar aqui, colei ele aqui, vou só apagar ele aqui de cima, só para ficar em ordem, e aí eu vou mandar isso daqui para ele. E ele vai fazer a conexão lá com o Video Insights, tá? Às vezes ele dá um erro e pede para a gente logar de novo. Ele vai trazer para cá. Então, qual que é o meu estilo de comunicação? Eu tenho um tom motivacional e inspirador, eu tenho proximidade com o público com uma linguagem que é informal, eu tenho uma narrativa pessoal, ou seja, eu falo de histórias de vida. E a minha estrutura de comunicação tem uma introdução que é cativante, um desenvolvimento que é focado, um desafio ao público e um fechamento inspirador. Depois eu tenho análise da linguagem. Palavra-chave frequente: fazer acontecer, propósito, luz, inspiração, impacto. Pontos fortes: autenticidade, clareza, chamada para ação. Sugestão de melhoria: eu falo muito né. E nesse vídeo aqui eu devo ter falado já umas 4 vezes. Variedade de vocabulário, diversificar as palavras que eu tenho ali, um foco no timing. Tá? E aqui eu tenho um resumo. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um documento lá no nosso Google Docs, que é o nosso rascunho da aula aqui, você pode abrir no editor que você preferir, e aí eu vou começar a documentar algumas coisas. Então, por exemplo, vídeo 1. E aqui eu vou colocar, aliás, eu vou fazer diferente. Para poder liberar esse material para vocês, eu vou fazer isso daqui. Deixa eu mudar aqui de título para texto normal, coloquei ele aqui, prompt, que utilizamos no Chat GPT para solicitar a análise de tom de voz inicial. E eu vou deixar ele aqui para gente, colocar ele aqui como título, prompts utilizados, para você poder copiar e colar depois, tá? Deixa ele só organizadinho aqui, que senão meu toque não me deixa dormir depois. Vou colocar aqui, link do vídeo. Tá? Lembrando que aqui eu estou utilizando um vídeo que está no YouTube, mas eu poderia utilizar um conteúdo pré-gravado que está em outro lugar, eu poderia utilizar um conteúdo que foi transcrito, a gravação de uma reunião.
Eu gosto de utilizar o Vídeo Insights porque ele processa muito rápido, eu não tenho que baixar o arquivo, subir o arquivo para uma plataforma, esperar ele transcrever, pegar a transcrição. Então, eu normalmente prefiro utilizar o próprio YouTube. Esse conteúdo que você está assistindo, inclusive, ele possivelmente seja utilizado já de imediato, depois da publicação dele, para alimentar alguma inteligência artificial minha, tá? Então, aqui a gente faz nesse formato. E aí eu vou utilizar esse documento aqui como a nossa base para ir salvando tudo que a gente for fazendo, tá? Então aqui tem o primeiro prompt utilizado, depois eu organizo ele, e aí aqui eu vou colocar como análise do conteúdo, tá? Vou criar aqui uma nova categoria, aí eu vou colocar aqui, ó, vídeo 1. Lembrando que isso que eu fiz, por enquanto, eu fiz utilizando somente um vídeo, tá? Só o primeiro vídeo do canal que eu coloquei aqui, que foi o primeiro que eu fiz. Pode ser, inclusive, que esse vídeo aqui, ele tenha sido, como que se diz? Que eu tenha mudado do primeiro para o segundo vídeo alguma coisa e eu não tenha percebido. Então eu vou copiar aqui esse conteúdo, ó, do ChatGPT, estou copiando ele aqui pra gente. Vou salvar ele lá no nosso Google Docs. Só ver se ele organizou aqui. Organizou, vou deixar ele assim mesmo. E aí eu vou para o nosso vídeo 2, tá? Nosso vídeo 2, eu vou fazer a mesma análise. E aí o que eu vou fazer agora? Vou lá no nosso canal de novo do YouTube, gerar o link compartilhável, volto no nosso chat GPT e utilizo o mesmo prompt de novo, mas eu não preciso copiar e colar mais uma vez. Eu vou colocar para ele aqui, ó. Me faz a mesma análise e no mesmo formato para um novo vídeo. E aí eu vou mandar isso daqui para o nosso chat GPT. E ele vai analisar aqui para a gente e fazer exatamente, ou a gente espera que seja exatamente no mesmo formato que ele acabou de produzir. Está escrevendo aqui, beleza. Espero ele acabar de escrever. Ó, sugestão de melhoria de novo, reduzir o uso do né, explorar sinônimo, ajustar tempo de reflexão. Então tá bem parecido ali, ó. Ele mudou algumas das palavras, ó, movimento, aprendizado, desafio, propósito continua aqui. E aí eu vou copiar de novo esses itens daqui, voltar para cá, colei ele aqui. E aí eu vou para o nosso vídeo 03. Deixa eu só compartilhar a tela certa, foi. E aí eu vou para o nosso vídeo 03, tá? Então a gente já está aqui com alguns vídeos, vídeo 1 e vídeo 2 feitos. Vou ajustar esses títulos aqui só depois. E aí nós vamos para o nosso terceiro vídeo. Nosso terceiro vídeo está bem aqui. Vou gerar aqui o link compartilhável dele. Volto lá para o nosso GPT e utilizo o mesmo prompt de novo. Me faz a mesma análise para um novo vídeo. Vou mandar para ele aqui o link desse novo vídeo. Quanto mais conteúdo você colocar aqui dentro, melhor. Por quê? Ó, ele já está me dando aqui 2 formatos diferentes para eu escolher um ou outro. Mas eu pedi para ele manter exatamente o mesmo formato do anterior, então ele deve ter variado a forma como ele escreveu, né, de um para o outro aqui, ó. Tanto é que ele está seguindo basicamente a mesma estrutura aqui, pelo menos aparentemente ele está, não sei exatamente o que ele mudou não. Ah, aqui está menorzinho, aqui está maior, ó. Aqui está mais resumido o texto, aqui o contexto está maior. Então aqui eu não tenho exemplo, aqui eu tenho exemplo. Vou manter o mesmo que eu estava ali, que é esse daqui, que é mais completinho, que tem os exemplos. Então imagina comigo o seguinte, você tem um cliente dentro da tua agência que ele faz conteúdo com frequência. Ele sempre está publicando conteúdos ali, seja em rede social, seja no canal do YouTube, seja dentro de um blog, seja, sei lá, ele é escritor e escreve, todo dia ele escreve alguma coisa. Então, o que você começa a fazer? Cria dentro da agência uma rotina de salvar esses conteúdos. A gente chama isso daqui de curadoria. Entender assim, esse conteúdo está dentro do meu tom de voz, está fora do meu tom de voz, tem o que eu preciso, não tem o que eu preciso, ele traz coisas que são relativas à cultura da empresa, ao jeito de falar, tem palavras que eu gosto muito de usar, tem palavras que eu não gosto muito de usar. Então, todas essas coisas que a gente vai aprendendo com os conteúdos que a gente tem já produzidos, elas vão vindo para cá. E percebam que a gente está começando a montar aqui um documento mais completo. Então, esse documento aqui, ele é bem completo. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó. Vou pegar lá no nosso GPT, só esse prompt aqui, para você ter aqui o material completinho.
colocar o outro aqui. Link do vídeo, para você poder copiar esse prompt aqui depois. Eu vou deixar ele na descrição aqui para você poder baixar esse material, tá? Eu tenho aqui 3 vídeos analisados. Nós vamos fazer o mesmo processo para todos os vídeos do canal, tá? O que eu posso fazer? Aqui eu estou seguindo um processo padrão que eu tenho, que é criar um documento. Então eu estou aqui já gerando um documento que tem vídeo a vídeo todos os meus insights aqui. Eu vou fazer isso com 5 conteúdos, tá? Então vou fazer só mais 2 aqui junto com você. Vou pegar aqui mais um link do nosso YouTube, vou jogar ele aqui para o nosso GPT. Me faz de mais um vídeo. Vai ser o nosso vídeo 4 aqui nesse documento, e agora eu vou fazer ele na velocidade que eu faço normalmente aqui na agência mesmo, tá? Vídeo 04, para você ver o quanto é simples e rápido de ir fazendo isso. Eu tenho umas frescurinhas aqui, porque senão o meu toque não me permite dormir com calma de noite, tá? Mas é bem simples de fazer, ó, porque a gente vai fazendo isso daqui mesmo muito no automático. Então, já abri aqui o GPT, copiei o conteúdo, volto aqui para o nosso Docs, colo esse conteúdo aqui, já crio aqui a aba do vídeo 05, já deixo ele aqui certinho, volto lá para o YouTube, copio aqui o 5º link, vou no nosso GPT, coloco ele aqui, segue o próximo, e esse GPT aqui já aprendeu que é isso que ele vai fazer sempre. E isso é uma coisa muito importante de você saber, tá? Porque uma vez que você fez esse assistente do GPT-4o ser o teu transcritor, o teu tradutor, o que for, diagnosticador de tom de voz, enfim, ele vai existir para sempre. Porque você tem um modelo padrão. Você sabe exatamente o que ele faz e ele sabe exatamente o que você espera dele. Então, se eu deixo ele aqui, fecho, daqui um mês eu volto e abro o mesmo chat e simplesmente mando um link do YouTube, ele vai fazer exatamente isso, tá? Então, eu vou fazer aqui o nosso último processo, nosso vídeo 5, né, que a gente tá. Vou copiar ele aqui pra gente. Volto lá pro Google Docs e salvei ele aqui, tá? Então, aqui a gente tem todos os nossos arquivos, todos os nossos itens que são relacionados ao tom de voz. Compartilhei ele aqui com você. Foi. Ó, todos os vídeos estão aqui. Todas as partes importantes da transcrição que eu pedi para ele estão aqui. Eu podia lá no começo ter falado pro meu chat, por exemplo, assim: eu quero que você liste as palavras que eu uso com mais frequência. Quero que você liste as palavras que eu poderia utilizar e eu não utilizo. Quero que você meça o tamanho das minhas frases. Quero que você entenda quantas frases eu falo por minuto. Essa transcrição ela tem uma minutagem. Eu podia ter dado um comando diferente, mas eu usei o comando mais básico possível, tá? E aí eu tenho aqui um documento completo que tem 15 páginas, se eu vi certo? Ó, 15 páginas falando sobre o meu tom de voz, em 5 vídeos, tá? Eu tenho só 5 vídeos aqui nesse documento. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou salvar esse documento aqui como insights de voz do diário de bordo. Por quê? Porque no diário de bordo eu tenho uma maneira de falar que não é necessariamente a mesma maneira de falar que eu tenho nesse conteúdo que eu estou fazendo para você, que é um conteúdo mais voltado para um formato, para um formato de aula, que é um conteúdo que eu estou compartilhando a tela. É muito diferente do conteúdo que eu tenho diariamente ali dentro da playlist do YouTube, né? Que são conteúdos mais rápidos, são conteúdos mais dinâmicos, são insights diários e acabou, né? Aqui, ó, e eu falando né, que ele já citou ali que eu falo né muitas vezes, né? Vou parar com isso. Me acompanha aqui no canal, se inscreve aí, segue e vai me contando nos comentários quantos nés eu falo. E o I também, eu tô falando muito I agora. Toda essa documentação que a gente faz, eu prefiro fazer nesse formato, por quê?
Porque agora eu salvo esse documento, eu vou baixar esse documento aqui em PDF, tá? Vou lá no meu chat GPT e eu vou abrir um novo chat GPT do zero. Porque pensa comigo que você está fazendo isso daqui do zero. Você não tem a mesma estrutura que eu tenho. Você não tem o teu segundo cérebro criado ainda, não tem todas essas conversas aqui. Você acabou de assinar a licença do ChatGPT, abriu aqui um ChatGPT do ForWall e fez a tua transcrição aqui, e agora a gente vai começar a fazer conteúdo. E aí você vai entender como esse material que a gente fez ele vai se aplicar aqui. Eu vou primeiro, uma questão de organização, renomear esse arquivo aqui, tá? Eu vou chamar ele aqui de hashtag 3533, que é o número do job referente à gravação dessa aula lá dentro do nosso OneRunit. Eu vou chamar ele aqui de transcritor. Vou usar o nome que eu sugeri ali agora há pouco, tá? Vou deixar só ele salvo aqui, para depois eu poder localizar ele de maneira mais rápida. E vou abrir um novo chat. E eu vou falar para ele assim, ó: quero que você crie um conteúdo de 400 caracteres sobre o tema liderança e vendas para que seja utilizado no LinkedIn. Estou dando um prompt para ele, que é inclusive um prompt mais completinho. Falei que é um post no LinkedIn, falei o tema, coloquei a quantidade de caracteres. E aí eu vou pedir para ele escrever isso para mim. Lembrando que eu estou no modelo do 4O, tá? Então ele vai processar aqui a minha requisição e ele vai trazer o conteúdo que eu solicitei. E aí eu vou copiar esse conteúdo aqui e vou salvar ele aqui no nosso documento de rascunho da aula, só para a gente poder ter isso aqui anotado, tá? Vou colocar aqui, ó, primeiros resultados. Categorizar ele aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, sem o arquivo de tom de voz. Então, esse daqui foi o resultado que ele gerou para um post no LinkedIn, sem eu colocar para ele qual era o tom de voz que eu queria, as palavras que eu gosto, que eu não gosto e tudo isso. É claro que esse GPT especificamente, o meu, a minha conta, já está um pouco viciado, eu já uso faz um tempo, então ele se acostuma, né? Ele vai aprendendo e vai falando como você fala ali com certa frequência. Mas, mesmo assim, ele é o conteúdo que foi gerado aqui, digamos assim, de maneira mais rasa e superficial. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer aqui para dentro do GPT o arquivo que eu criei, que chama-se Insights de Voz do Diário de Bordo. E eu vou explicar para ele o que é esse arquivo. Estou te enviando o arquivo em PDF que tem as diretrizes e insights de tom de voz do nosso cliente, para ele entender que eu estou fazendo alguma coisa para alguém, que não é para mim, digamos assim. Quero que você faça um conteúdo com o mesmo tema e tamanho do que criou anteriormente, mas que siga essas diretrizes e orientações. E aí eu vou pedir para ele me gerar esse conteúdo de novo. Ele vai ler o meu documento e vai trazer isso para cá. E aí eu vou colar ele aqui de novo. Ó. Então eu tenho aqui sem o arquivo de tom de voz e agora eu tenho aqui com o arquivo de tom de voz. Vou salvar aqui para gente, tá? Lembrando que esse arquivo aqui você pode baixar ele clicando no link que eu vou deixar na descrição para você, ó, esse arquivo completo, que tem inclusive meu tom de voz aqui, pode tentar copiar aí, fique à vontade, mas algumas partes daqui vai fazer sentido para você. Ah, o conteúdo tá grande porque eu copiei coisa errada aqui, ó. Copiei imagem, copiei um monte de coisa, depois eu ajusto antes de colocar lá, tá? Prometo. Então aqui a gente tem os dois conteúdos, tá? O que eu vou fazer agora? No mesmo modelo do GPT, eu vou pedir para ele comparar os dois. Comparando os dois, o que do arquivo de insights você usou para tornar o conteúdo mais próximo do tom de voz do cliente? Me liste as diferenças.
Então eu tenho um primeiro conteúdo que é: liderança em vendas é mais do que bater metas, é inspirar sua equipe a superar limites. Um líder eficaz entende que ouvir é tão poderoso quanto falar e que motivação vem do exemplo, não só das palavras. Transforme obstáculos em aprendizado, celebre pequenas vitórias e veja como a confiança no time impulsiona resultados extraordinários. E eu tenho um segundo conteúdo. Liderança em vendas começa com propósito e impacto. Seja próximo da sua equipe. Motive-os com ações práticas e histórias inspiradoras. Mostre que cada desafio é uma oportunidade para crescer. Chame sua equipe à ação e celebre cada conquista como um passo na jornada. Eu até li isso daqui com mais confiança. Parece que é algo que eu falaria realmente. E aqui ele me trouxe algumas coisas. Então ele incorporou ao conteúdo palavras que incentivam a ação, como propósito, impacto, desafio, crescer e jornada, que não estavam no primeiro. Utilizou uma linguagem que é mais acolhedora, que enfatiza a conexão emocional com a equipe. Frases como chame sua equipe à ação reforçam a ideia de que a liderança é próxima e envolvente, porque eu sempre envolvo as pessoas, a gente tem isso lá no nosso documento de tom de voz. Adicionou um apelo claro para inspirações práticas, como celebre cada conquista, tem uma narrativa inspiradora e tem palavras-chave que eu uso com frequência dentro do meu discurso, propósito e impacto. E aqui ele me trouxe a diferença. Então, o conteúdo original, segundo a análise dele, era neutro e prático e agora ele é inspirador e motivacional. O vocabulário era genérico e agora ele inclui palavras-chave como propósito. A proximidade com o público, mais formal, sem personalização, linguagem acolhedora e próxima. A chamada para ação era implícita, aqui ela está explícita. A conexão emocional era focada em resultado, aqui ela inclui celebração. Se você me acompanha há algum tempo já em algum canal, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja no LinkedIn, enfim, onde for, você vai já notou que eu raramente vendo. Eu não falo assim, compra minha mentoria, compra minha consultoria, assina aqui, faz isso, faz aquilo. Não. Eu prefiro que você engaje comigo, de alguma forma a tua vida ela seja transformada tecnicamente falando, ou às vezes até pessoalmente falando, para que você se sinta à vontade para pedir uma conexão. E não eu falando para você se conectar. E em 5 vídeos que eu subi ali do diário de bordo para fazer essa análise, ele já conseguiu perceber como ele tem que colocar os meus CTAs. Deixa eu voltar aqui para o GPT para gente. Ele já percebeu como que eu tenho que colocar aqui os meus CTAs. Então, eu não quero ter um CTA que é focado em resultado. Eu não quero falar só de foco em bater meta. Não quero ter uma interação direta. Eu quero ser acolhedor e próximo do público. Eu quero ter as palavras que eu normalmente uso, porque daí você me vê falando sobre propósito lá no Instagram. Quando eu falo sobre propósito no LinkedIn, você não acha estranho. E quando eu falo sobre propósito num vídeo do YouTube, você também se sente de alguma forma acolhido. Todas as minhas chamadas para ação são explícitas, convites para agir, mas eles não são focados necessariamente no resultado em meta, eles são sobre crescimento na jornada. Então, esse documento que a gente fez é um documento que ele serve de base para a gente treinar e melhorar a qualidade do conteúdo que a gente tem gerado por uma inteligência artificial. Lembrem-se de novo daquilo que eu falei lá no começo. Inteligência artificial não é inteligência autônoma. Então, se eu não gosto de uma coisa, eu preciso falar para a inteligência que eu não gosto dessa coisa, para que aí sim ela aprenda. Por mais que ela seja uma inteligência, ela pode ser ainda mais inteligente, se você for mais inteligente do que ela. Ela é mais rápida do que você, e isso vai ser praticamente impossível da gente bater. Ela literalmente transcreveu aqui, acredito que pelo menos meia hora de vídeo, e agora que a gente está chegando em meia hora do nosso vídeo. Pensa se eu tivesse assistindo esse vídeo e fazendo a transcrição. Eu ia ter que pausar, voltar, pausar, voltar, pausar, voltar. Eu talvez ainda tivesse lá na primeira etapa da tarefa, passando do terceiro para o quarto vídeo ou do segundo para o terceiro vídeo. Então ela é mais rápida. Mas eu preciso ser mais inteligente do que ela e entender assim. Se ela fizer isso, depois ela faz isso, depois ela faz isso. Quando a gente cria esse tipo de documento e a gente vai salvando toda essa inteligência,
tudo isso vai ficando, vai sendo incorporado ao discurso que a gente tem. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui um assistente que é o meu segundo cérebro, né? O que eu vou fazer agora? Esse conteúdo que eu estou gravando, ele é exatamente para servir de base para eu treinar esse meu segundo cérebro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no ChatGPT, abrir um arquivo em branco do meu segundo cérebro, tá? Vou começar com ele aqui. Vou puxar esse arquivo que eu criei para cá. E eu vou fazer um outro arquivo que é diferente desse primeiro. Esse primeiro, ele tem um compilado de 5 vídeos, todos documentados da mesma forma, e o prompt lá no começo explicando o que ele fez. Agora o que eu vou fazer? Eu vou reorganizar esse arquivo. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou abrir aqui o nosso Google Docs, vou duplicar esse documento, só para usar a mesma base aqui, e aqui eu vou chamar de tom de voz do Edu. Vou salvar esse documento, fazer uma cópia dele, deixa ele carregar aqui. Foi. Aí eu vou colocar o tom de voz do Edu. Vou apagar tudo que está aqui, vou deixar esse documento em branco, voltar lá para o nosso ChatGPT e vou pedir para ele o seguinte: me faz uma análise preliminar do que seria este documento que eu te enviei. Só para entender se ele conseguiu processar de maneira correta e saber exatamente o que tem nesse documento. E aí, aparentemente, ele entendeu corretamente. Então, esse documento aqui, deixa eu alternar minha câmera aqui. Esse documento aqui é um documento que ele contém o meu estilo de comunicação com base em vídeos ou gravações que foram realizadas. Então, ele organiza meu estilo de comunicação, ele organiza minha estrutura de comunicação, análise de linguagem, pontos fortes e sugestão de melhoria, e tem aqui o objetivo geral. Agora, o que ele me trouxe aqui? Que aí é um ponto importante. Eu usei um documento aqui que é um papel timbrado. Ele me trouxe aqui que é dentro do contexto de branding da escola de tripulantes. E não é. Da onde que ele trouxe isso? Como esse documento é um documento em PDF, ele leu aqui o item escola de tripulantes. Então ele também está lendo o rodapé, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo documento, vou alternar o tema dele. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso por aqui. Eu não sei onde faz isso. Eu consigo alternar o tema do Google Meet assim? Podia procurar, né, na internet, mas vou fazer diferente. Eu vou simplesmente apagar aqui. Vou apagar aqui também. E vou deixar ele salvo assim, tá? E aí eu vou salvar ele de novo aqui. Baixar PDF. Voltar aqui para o nosso GPT. Vou trazer para ele o novo documento. Ignore o arquivo anterior e me fale sobre esse. Para ele tirar ali o contexto da escola, né, que não faz sentido para esse daqui. E aí ele trouxe aqui para mim agora certinho, tom de voz, proximidade, narrativa, estrutura do documento, estrutura do conteúdo, análise de linguagem, identificação do público com o conceito de escola de tripulante. Por que ele trouxe isso daqui? Por quê? Por quê? Calma aí. Escola. Ah, porque eu cito a escola de tripulantes em algum lugar de algum vídeo, por isso. Mas sem problemas, é da mesma pessoa ali, tá tudo certo. Vamos lá. Aí agora o que a gente vai fazer? Dentro do documento do GPT, eu vou pedir para ele o quê? Preciso que você estruture um documento de boas práticas. Quais seriam as seções deste documento? E aí, lá no nosso arquivo do Google Docs, eu vou copiar isso daqui, tá? Copiar tudo isso daqui. Vou abrir aqui o documento de tom de voz do Edu e vou colar o que ele me trouxe, tá? Então são aqui uma série de itens que a gente tem. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o logo da escola de tripulantes, só para garantir que esse documento aqui está em branco. Vou tirar aqui esse rodapé final também,
usem um Google Docs em branco, tá? Senão ele vai ler os cabeçalhos e rodapés. E aí agora, o que eu vou fazer aqui? Lá no nosso GPT, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, que é isso daqui, ó. Deixa eu ver se funciona aqui para gravação com vocês. Acho que não funciona, mas eu consigo compartilhar minha tela de outro jeito. Calma aí, gente, que aqui é quase que ao vivo. Deixa eu ajustar aqui. Foi. Compartilhar, parar tela, apresentar, compartilhar tela, janela. Eu não consigo compartilhar as duas porque eu fiz coisa errada aqui. Calma aí. Aqui. Deixa só eu tirar o StreamYard daqui agora. Calma aí. Vai dar certo, gente. Ao vivo é assim. Ó, foi. Vamos lá. Vocês estão vendo agora aqui minha tela dividida, né? Entre os dois itens ali. Não vou conseguir fazer exatamente como eu queria. Vou deixar aqui, ó. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos escrever item a item. Para cada um deles, quero que me escreva 1 ou 2 parágrafos de 200 a 350 caracteres cada um. E aí eu vou ir pedindo os itens para ele. E aí eu vou pedir o primeiro aqui, ó. Começamos com, e aí eu trago esse primeiro item para cá. À medida que ele vai escrevendo, eu vou trazendo isso para esse meu documento aqui. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Esse documento de boas práticas tem como objetivo estabelecer diretrizes claras e afins. Trouxe isso daqui para cá. Tá? Aí eu vou pegar aqui público-alvo. Próximo, público-alvo. Lembre-se de que este arquivo será utilizado por parceiros, pelo time das empresas do Edu e até mesmo por inteligências artificiais para análises e conteúdos generativos. E aí ele vai me trazer aqui o meu segundo parágrafo desse documento. Então eu peguei o quê? Primeira coisa que a gente fez hoje, o conteúdo que já existia lá dentro do YouTube, trouxe ele aqui para dentro de um documento. Esse documento serviu de base, a gente fez ali alguns testes para você já perceber como que ele ia melhorar, né, a gestão dos conteúdos que a gente tem e afins. E agora eu estou criando um documento que é um documento de tom de voz do Edu, a partir de 5 gravações que totalizam 15, 20 minutos ali, se a gente somar o tempo de todas elas. Tem uma que é um pouco mais longa no começo. Inclusive, se você ainda não está inscrito para receber ali o nosso diário de bordo, pode se inscrever para começar a receber notificação ali. Tem conteúdo todo dia em 2025, tá? E aí, agora eu estou criando aqui um documento completo de tom de voz. E ele está realmente trazendo coisas que fazem parte do meu dia a dia: ética, colaboração, inovação, trabalho. Ó, o trabalho em equipe é vital para o sucesso. Incentivamos uma cultura de cooperação, onde ideias são compartilhadas, desafios são enfrentados de forma conjunta. A colaboração fortalece inovação e eficiência, promovendo resultados que são superiores. Ele está realmente colocando coisas aqui que elas têm a ver com o meu dia a dia, com o que eu falo dentro do dia a dia. E eu estou trazendo tudo isso daqui para um novo documento. Claro que eu poderia escrever tudo de uma vez, mas enquanto eu estou escrevendo aqui, falando com vocês, eu estou batendo o olho aqui para ver se ele não está falando nada muito inventado, né? Então essa primeira parte aqui, ela é justamente de introdução, mas aparentemente está só descrevendo ali tudo certinho, então está tudo dentro do esperado. Ele está me explicando sempre aqui exatamente o que é esse documento que eu estou criando. E esse documento vai servir como base para nossa inteligência artificial. Tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí aqui começa a parte de personalização, atendimento ao cliente, marketing, gestão de projetos, etc.
quero que cite que este documento e suas diretrizes serão aplicados à produção de roteiros, reels, respostas em rede social, e-mail, roteiro de eventos e afins relacionados ou com participação do Edu. E aí eu vou mandar para ele aqui, e ele vai continuar escrevendo aqui. Vou colocar aqui para ele, sobrescrever esse texto aqui. Opa. Beleza. Diretrizes e procedimentos. Vou copiar aqui, vou colocar aqui para ele. Ó, e ele está trazendo aqui tudo exatamente como eu colocaria, tá? Tudo tem que ter um briefing detalhado, com etapas claras, atribuindo responsabilidade, tem que ter cronograma. Eu tenho que ter uma comunicação que é respeitosa, clara e objetiva em todas as interações. Todos os materiais têm que refletir a excelência da organização. No caso, tratar o Eduardo como organização, tendo revisão detalhada para garantir que está alinhado ao tom de voz. Todos os conflitos têm que ser resolvidos sempre de forma construtiva, com foco em diálogo, identificando um problema central e entendendo todas as partes. Para roteiro e produção de conteúdo, utilizar ferramentas ali. Então, tudo isso daqui que ele está trazendo para mim, que são diretrizes, procedimentos e afins, eu vou incluindo nesse documento. Num primeiro momento, ó, tanto é que ele está até desformatado aqui, mas está tudo bem, tá? Num primeiro momento, eu vou só copiar e colar essas coisas para cá, tá? Depois que eu copiei e colei essas coisas para cá, eu vou revisar todo esse documento que está aqui, tá? Revisei todo o documento. De fato, ele está me trazendo aqui todas as minhas diretrizes de comunicação, né? Eu vou pedir para ele acrescentar coisas aqui, como, por exemplo, me faz uma lista de 35 palavras que teriam a ver com o meu discurso e seriam facilmente incorporadas. Ele vai me trazer essa lista, e aí eu vou acrescentar essa lista aqui no nosso documento. Então, vou colocar aqui, ó, lista de palavras. E aí eu crio mais um tópico dentro desse documento. Aí eu vou pedir para ele agora me traz 35 ideias de expressões, frases, não só palavras. E aí eu vou trazer para ele aqui agora, ó, expressões. E aí, sabe aquela dificuldade que você tem de marcar os teus conteúdos? Assim, o Edu sempre fala no começo do vídeo dele do diário de bordo, fala tripulante, ele fala bora fazer alguma coisa no final, e no final ele fala assim, a gente se vê amanhã no próximo episódio aqui do diário de bordo. Isso pode estar aqui dentro das expressões, tá? Agora que você entendeu a lógica de como tudo isso é organizado, como que a gente faz toda a gestão desse material e cria esses documentos, percebam, a gente está em mais ou menos quase que 45 minutos desse vídeo e a gente já tem um assistente, um GPT criado com todo o nosso padrão de fala, a partir de conteúdos já gerados. Onde que você pode aplicar isso? Começou um cliente agora dentro da tua agência. Cadê os conteúdos de blog desse cliente? Ele tem canal no YouTube, podcast no Spotify. Pede para ele um áudio no WhatsApp explicando os produtos dele. Faz uma entrevista no Google Meet. Grava essa entrevista e transcreve. Usa ali um Fireflies, o TLDV, ou joga no YouTube depois e pega a transcrição. Utiliza esse material como base. A gente começou a atender um cliente algum tempo atrás, dentro da operação da Astronauta, e esse cliente ele estava começando do zero, uma escola ali de negócios, né? E a gente não tinha nenhuma base para criar roteiro de live, pauta de conteúdo para blog, enfim, coisas nesse sentido. Qual que foi a nossa primeira ação? Marcar uma entrevista com os professores que iam começar a fazer parte da escola, e a gente trouxe algumas perguntas, que eram perguntas onde a partir de, sei lá,
10 segundos da minha pergunta, eu tinha 3 minutos de resposta da outra pessoa. Então, às vezes, eu perguntava assim: como que você faz tal coisa? E eu pedia para a pessoa ser o mais detalhada possível na resposta. Porque daí eu ia entender como que ela forma o raciocínio ao longo da gravação, ao longo do conteúdo, ao longo da entrevista. Então, você sempre tem como gerar uma base para começar a fazer esses conteúdos. E aí, o que eu vou te incentivar agora? Comece a fazendo esses documentos, igual eu fiz aqui, tá? Então, aqui, ó, esse documento aqui eu acabei de produzir, né? Digamos assim. Quando esse documento aqui, perdão, quando esse documento aqui está pronto, lá no teu chat GPT, você começa a ter os seus assistentes. Então eu tenho aqui o nosso transcritor, e aí sempre que eu mandar para ele, deixa eu fechar aqui o nosso documento tom de voz só. Eu tenho aqui o nosso transcritor, e aí sempre que eu mandar para ele um link do YouTube, ele vai fazer a mesma ação. Quer ver? Ó, vou te dar um exemplo. Vou pegar aqui um conteúdo que ele é um conteúdo diferente dos conteúdos do diário de bordo, tá? Vou pegar aqui um conteúdo de mentoria. Vou pegar um conteúdo de shorts. Tem um só publicado aqui, ó. Vou pegar aqui. Gerar link, transcritor. Mandei só o link aqui para ele de um vídeo do shorts, tá? Não é um vídeo do feed do YouTube. Por que ela foi desativada? Tá vendo? Eu falei que ele dava alguns bugzinhos. Deixa eu ver se eu fiz coisa errada. Deixa eu apagar só esse final do link aqui. Calma aí, que às vezes deu algum BO. Deixa eu mandar para cá. Ver se a ferramenta tá ativa. Às vezes saiu do ar. Acontece, tá? Aqui ele trouxe. Então deixa eu voltar para cá. Transcritor. Vou só atualizar ela aqui. Às vezes foi algo temporário. Faz a mesma análise deste material. Às vezes ele só caiu temporariamente ou esse chat bugou, tá? Ó, já sei por quê. Tá vendo que aqui em cima eu tô no GPT-4o? Ao vivo é assim, gente. O que eu preciso fazer? Para isso daqui funcionar como transcritor, @video insights, e aí eu trago ele para cá. Possivelmente é por isso. Vamos ver se ele funciona. Não consigo acessar. Ele não quer acessar, por algum motivo, ele quebrou, tá? Acontece nos melhores casos. O que eu vou fazer então? Vou pegar aquele prompt que a gente tinha usado lá e vou trazer ele para um outro chat aqui. Deixa eu copiar ele aqui, copiar esse link aqui, jogar ele para cá. Eu vou fazer uma última tentativa, que eu acho que não vai funcionar, mas não sei por que ele parou de funcionar, tá? Às vezes acontece. Por isso a importância da gente ter tudo organizadinho, porque daí a gente consegue ir de um chat para outro. Vou voltar para cá, vou pedir para ele fazer isso por aqui. Pronto. Aqui ele está indo, ó, se comunicando com videoinsights.ai. Ó, agora ele trouxe aqui bonitinho para mim. Então, quebrou por algum motivo ali, a gente abre um segundo, sobrescreve um pelo outro ali, e tá tudo certo. Esse conteúdo é um conteúdo de shorts, um formato mais curto. Então as palavras que eu uso são diferentes. Tá vendo que eu não usei fala tripulante, ele não colocou aqui. Eu falei, tá tudo certo, dar aquela moralzinha, não tem nada a ver com o outro que eu falo sobre propósito, inovação e etc. Né? Então eu tenho aqui um esforço envolvido na criação de conteúdo, importância de valorizar a criação de conteúdo e um convite à ação pedindo para compartilhar. Lembra que os outros conteúdos é mais indireto? Eu não falo, compartilha, curte, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Nesse daqui eu falo, porque o objetivo era viralizar, era aumentar a entrega, então eu tenho um CTA mais claro, tá? Então, esse tipo de conteúdo aqui já é diferente do outro conteúdo que a gente tem. Então, hoje, o que eu uso para fazer o treinamento das minhas inteligências artificiais para que cada vez mais o discurso delas pareça com o discurso que eu utilizo no dia a dia. Para que se a gente se encontrar num evento, você já tenha interagido com o conteúdo meu que pode ter sido acelerado por inteligência artificial, mas você não tenha necessariamente percebido.
porque eu uso a inteligência artificial para acelerar muita coisa que eu faço no dia a dia. E às vezes até para criar planilha, criar documento, criar arquivo, responder às vezes alguma coisa ou ajudar a ter um ponto de vista diferente sobre uma perspectiva diferente sobre o mesmo problema. Só que cada vez mais essas criações, essas ideias generativas criadas pelo ChatGPT, pelo Mentor IA, pela Tess, Gemini e afins em meu nome, digamos assim, são mais parecidas com realmente a forma como eu faço, como eu falo dentro do dia a dia. Então, a ideia hoje aqui era mostrar para você como eu faço essa atualização e otimização mais frequente para tornar a inteligência artificial cada vez mais humana. Eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido para você. É um vídeo um pouco mais longo. Uma vez por semana eu vou tentar trazer um vídeo nesse formato aqui para dentro do nosso canal no YouTube, que é mais técnico, que é mais completo, que é mesmo no formato de aula, é olhando para você, não é um stories, não é uma live ali no Instagram, compartilhando a minha tela contigo e a gente aprendendo juntos. Se você chegou até o final desse vídeo, ele fez muito sentido para você, já se inscreve aqui dentro do canal, já curte esse vídeo, ativa ali as notificações para receber os próximos conteúdos. E lembre-se, esse arquivo que eu criei aqui durante essa nossa aula de hoje, ele está disponível nos comentários, perdão, na descrição aqui desse vídeo do YouTube. E não se esquece, eu tenho um conteúdo diário aqui dentro da plataforma, que é justamente o diário de bordo, onde em até 5, 10 minutinhos ali, eu dou para ti um conselho que eu já recebi ou que eu gostaria muito de ter recebido quando eu comecei na minha carreira, ou até mesmo às vezes ontem, hoje, um conselho real aí do dia a dia do presente. Espero que você tenha gostado e eu vou cada vez mais produzir conteúdos nesse formato aqui para esse canal. Até mais e eu te vejo em breve.